massa, né? E a massa eu incluo pessoas afluentes, pessoas com carros importados, a massa deles também, pela ignorância política, eles se transformam em massa. Então, a massa sempre foi manipulada. E eu vejo isso acontecendo até com quem tem muito acesso à informação. Mas você falava da comunidade Sim. informada antes. Sim. Sem a disseminação dessas verdades a que o povão não tem acesso, há uma inevitabilidade da permanentização da mentira. Olha, eu vou dizer o seguinte, vamos lembrar, todo poder autoritário precisa de muita propaganda. Propaganda é o cerne do totalitarismo. Então, custa caro. O comunismo custa caro, porque a propaganda custa caro. Quando você tem dono, você é o dono das empresas de comunicação. Pois é, mas mesmo assim custa caro, porque tem que ter a constância, é maciço, é constante. Se isso de repente para, você fala assim, poxa, vamos precisar fazer propaganda em prol da sociedade da ordem natural? Não, ela brota naturalmente, a própria definição já diz isso. Você então, tem certeza que isso vale, por exemplo, para a Venezuela? Vale para a Venezuela. No presente momento? Sim, no presente momento, para Cuba também. Quando eu fui visitar Cuba em 98, vamos lembrar aqui, Cuba em 98, antes do Papa aí, etc., se isso foi um fator ou não, mas Cuba é um fator. É um fator, até talvez tenha piorado lá o comunismo deles, né? Mas enfim, Cuba, naquele momento que eu fui visitar, parecia, isso foi com os amigos que estavam comigo, eu não estava nem politicamente, nem remotamente politicamente engajado, mas todos meus amigos falavam isso. Pô, parece que a revolução foi ontem, porque ali estava, você via painéis do Cienfuegos, você via Che Guevara, você via o Granma chegando em Cuba, aquela missão heróica que eles fizeram com 12 ou 7 pessoas, foram lá para a Serra e ficaram lá na Sierra e ficaram lá montando as suas guerrilhas. Então você está imbuído dessa história a todo momento, nas ruas, em todo lugar, nos hotéis. Você vai, pô, parece que foi ontem. Isso é propaganda maciça. Eu estou botando a mão na minha cara de vergonha, porque eu pensei, na minha época de faculdade, que isso seria o caminho. E que isso era uma guerra contra o imperialismo. Era a busca da justiça através da revolução. Que viva Fidel, viva o Barbudo, viva Fidel Castro, la revolução. E eu fui para lá, rapaz. Eles não deixaram entrar, mas eu fui para lá. E eu era devidamente alfabetizado. Quer dizer, o poder da comunicação é medonho, né? Tem uma frase que define a propaganda de uma maneira legal. Reputation is repetition. É perfeito. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. Para quem não fez viagem, como é que é? Reputação é repetição. Exatamente isso. E você acaba aceitando que a máquina da comunicação é que cria a ideologia. Sim, e mantém esse status quo. Mantém o status quo, mas mantém, sobretudo, aqui nesse quesito, o artificialismo. Que mantém uma coisa artificial. Não é mais artificial, querido. Esse negócio. Você transforma um pastel plástico num pastel de verdade. Depende de como você mastiga ele. Mas eu acredito na força da natureza, eu acredito que em parando com a propaganda, tudo isso ressurge, a sociedade ressurge naturalmente. Cíclica. É cíclico. E vemos na Alemanha nazista, olha, eu li muito sobre a Segunda Guerra Mundial, foi o maior conflito bélico da história e ao mesmo tempo foi o maior conflito bélico com registro. Multifacetado, não só de televisão, mas não só de filme, de rádio, de relatos, de diários, de generais, de soldados e de tudo. Eu me imbuí totalmente daquele momento, quando eu estava estudando ciência política. Achei aquele momento fundamental, aprendi muita coisa. E aí eu via relatos de soldados, diários de soldados da Wehrmacht, quando invadiam a Polônia, e falava assim, olha, isso aqui é um momento glorioso,
ele escrevendo assim, do ponto de vista do soldado, isso aqui é um momento glorioso, vendo o Blitzkrieg, né, vendo os aviões na marinha, a infantaria e a cavalaria. A glória militar. É a glória militar, ele estava vivendo aquela glória militar, então, como um rapaz de 18, 19 anos, estava vendo de uma maneira muito simples. Agora, o comentário que ele fez na sequência, que para mim disse tudo. Depois da destruição. Não, ele falou, estou aqui num momento glorioso de Blitzkrieg, etc, invadindo a Polônia. Mas o comentário seguinte, ele falou, ele disse tudo. Ele falou assim, finalmente estou livre da propaganda. Eu estou aqui em campo de batalha, eu não fico lá nas grandes cidades escutando aquela propaganda nazista, uma atrás da outra. É exatamente, ele estava livre. A circunstância, ele foi feito, aquela ideologia nazista, foi implantada quando ele era menino. Não tanto, não foi. Claro. Sim, o partido já existia desde 22. O nacional-socialismo, estava lá o Hitler, estava lá o Himmler, estava lá o Goebbels, estavam todos os caras que armaram a glória militar e que conseguiram justificar os 6 milhões de mortos. Isso é o grande fato, é o morticínio, o assassinato dos judeus. Sim. Não os bombardeios. Não foi o que marcou. Para mim, eu como você, eu li o que eu não deveria ter lido. Eu morei em Israel, né? Morei em kibbutz. E tem um dia do ano em que para tudo. Israel para repensar o nazismo e os mortos. Né? E a ideia é não esquecer. Não esquecer, não permitir que ressurja aquela máquina publicitária que encontra um scapegoat, encontra uma saída, uma vazão, né? Uma vazão, né? Quer dizer, nós estamos mal por causa dos judeus. Nós estamos mal porque a Alemanha perdeu injustamente a sua posição por causa de Versailles, o acordo de Versailles. A massa alemã foi destruída pela economia que teve de se voltar inteira para pagar quem está nos estrangulando, a Inglaterra, os Estados Unidos, a França. Ou seja, um processo de desnazificação implica em você cortar braços e pernas e cabeça. Tem que também. Não tem jeito. Sim, eu não acredito que esse país tenha qualquer chance enquanto existir essa superestrutura do PT, que eu não imagino que ela seja apenas impulsionada pelo ganho, pela corrupção. É por uma ideologia, é real. Sim. As pessoas acabam acreditando e não existe nada pior. Porque se ele só está perdendo a grana, ele tem uma chance ainda de repensar a direção da vida dele. Mas quando ele perde a razão de existir... ali tá. Enfim, acho que está voltando aí à questão nazista, estamos no Twilight of the Gods, né? Eu não conhecia essa expressão. Então, no Götterdämmerung, como dizem os alemães, né? Então é naquele momento final da Guerra dos Deuses, então conflito final. Eu acho que eles estão vivendo esse apocalipse. E agora vai valer tudo. Hitler entregando fuzis para as crianças de 11 anos. Exatamente. Sacrificando os mais velhos e as crianças, botando eles no fronte. Tá assim, no alto desespero. Príncipe, puta que eu pariu. Se o que você está dizendo corresponde àquilo que você pensa, e eu acho que você pensa, você é o fermento da vida e da revolução e da mudança desse país. Fica a minha homenagem a você. Obrigado. E eu não, eu sou um velho escroto em fim de carreira. Quer dizer, são coisas muito diferentes. A minha perspectiva é muito mais cética que a tua, né? Não, eu vejo... Não significa derrota. Sim, mas eu entendo. Eu acho que até em função de estar num ciclo de vida em que toda a sua vida foi permeada pela ascensão do que a gente está vivendo agora.
né? Agora parte da minha vida foi. E eu estou vendo ciclos políticos, ciclos Tua geração teve a sorte de escapar eu ainda peguei desse pouco, pesadelo. Né? Né? Vai. Agora, a geração mais jovem que eu tenho visto na assinatura do meu livro, pessoas que estão acompanhando a gente no Facebook, Brasil Paralelo, tem uma juventude ali de 14, 15, 14, eu tenho ido em escolas falar sobre o 7 de setembro, a independência do Brasil. Eu vejo um fermento, exatamente com essa palavra aí que você está falando, de uma nova geração brotando, que é totalmente em sintonia com o que é ser brasileiro e desvinculado dessa loucura que é esse estatismo que foi criado de uma geração passada. Então a gente está naquele mudar de virar essa página. Na verdade, nós ainda estamos no Getúlio Vargas. Né? Sim. Estamos vivendo o final do Getúlio Vargas. Assim como o final da Primeira Guerra foi a queda do Muro de Berlim, né? Vamos lembrar as consequências, Getúlio Vargas está encerrando o seu capítulo da história do Brasil, se a gente maturar essa derrocada de saída desses que representam o estatismo, o dirigismo, eles têm que sair fora do contexto. Até porque os exemplos, basta folhear a revista Capricho para entender isso. Não precisa ser muito inteligente, não precisa ter muita informação. Né? Basta ver as coisas como elas acontecem. Até, eu diria, talvez um fato de relevância que me acende meu fogareiro um pouco, é saber que há 10 anos atrás ninguém falava em política. Mas muito em seleção brasileira. É isso aí. E hoje não. Hoje você sabe o nome dos ministros. Que nem uma seleção bandida que não ganhou nenhum campeonato e cujos dirigentes estão em bica de ser preso, que nem esse camarada. Como é que chama esse camarada que foi preso, pegou 10 anos de cana e... José Maria Marim. José Maria Marim. Ah, sim, exato. Eu fiquei tão satisfeito. José Maria Marim, ele viveu de cafetinar o futebol. A coisa mais importante que o Brasil tinha. Né? De esporte, E ele foi multado em 26 milhões de dólares. E a promotoria lá nos Estados Unidos disse, olha, isso é mal a metade daquilo que ele roubou. E pegou 10 anos de cana. Eu acho que tem uma vantagem esses 10 anos. Ele vai aprender inglês, pelo menos. Né? Para poder comer. Né? Que seja que o ciclo dos José Maria Marim no Brasil se intensifique com a derrota do PT. Sim. Essa é... Agora, como derrotar uma cultura encruada e que vai a favor daquilo que o brasileiro pensa no fundo, que é o roubo, a esperteza, pegar a grana, ser subornável, subornar. Nós vivemos essa não é ideologia, essa maneira de viver. Olha, nesse aspecto eu acho que isso é uma questão de comportamento, né? Não é uma questão cultural. Faz parte da cultura, mas não representa toda a cultura. É uma questão comportamental. Mas é uma coisa colocar... Você está dando uma palavra de importância. Não, eu estou contextualizando aqui porque é o seguinte. Vamos lembrar, vamos fazer aqui um paralelo. Se eu começar a multar todos os carros que passam de 5 km por hora digitalmente em todas as ruas de São Paulo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou mudar comportamento, não necessariamente a cultura, mas o comportamento eu mudo. Todo mundo para de andar de carro ou anda bem devagarinho, porque ele não vai querer pagar multa, aquilo está custando caro. Então, na questão cultural, tem um impacto de comportamento, mas é só um substrato do que é a cultura mesmo. Então eu acho que a cultura brasileira ela ainda é íntegra, com um comportamento desviado em função de ter uma coisa que não está vinculada com aquela realidade. O Bolsonaro falou sobre as multas com muita frequência nos últimos tempos, dizendo que o motorista de caminhão, ele anda devagar porque ele fica olhando as placas e ele tem que se ajustar a um mecanismo de persecução. É uma maneira do Estado se locupletar. Sim, né? sim. E
Então, o sem comportamento... entrega, sem uma justificativa. Sem troca. Entrega, sem troca. É só tirar. Só tirar. Então, eu vi que esse sindicato, esses empresários que ganham dinheiro com esse acordo da multa, contribuíram agora para a campanha do Alckmin com 5 minutos. A troca de alguma coisa. Claro, manutenção da concessão, manutenção de poder subir preços sem qualquer freio de governo, qualquer freio da população. Então, manutenção de tirania. Não é no break, né? Exato. Então, se puder, vão aumentar mais ainda. Aumenta o quanto eles quiserem. E bota mais no radar, bota mais 500 radar. Isso. Então, assim, se a gente não começar a pensar nos freios que a gente precisa ter no sistema, para a população ventilar a sua indignação diretamente a esses burocratas, a esses políticos, a coisa vai continuar do mesmo jeito. Não é botando gente boa lá que vai mudar isso aí. Uma sorte no fundo enorme, representada pelo Lava Jato. Para mim, o Lava Jato significa a verdadeira revolução do Brasil. Né? Porque está se reexaminando a maneira de operar a máfia. Você sente isso também? Sinto. Eu sinto que é uma grande, eu diria que é um grande atributo de ser Brasil, que os outros países não têm esse freio. Isso é cultura ou é comportamento? Isso é sistema. Porque o nosso sistema político sempre foi melhor do que o dos outros países da região. Nós nascemos com o Brasil Império, dali se criou as instituições públicas. Quando a gente vira república, a gente já tinha as instituições já bem delineadas. Mas operando com licenciosidade. Sim. Com roubo. Sim, começou aproveitamento. Sim, claro, mas oportunismo. Já naquele início, mesmo dentro da República Velha, que foi corruptora, foi oligárquica, mesmo assim nesse contexto, a gente ainda tinha uma percepção de institucionalização da coisa pública que era muito mais sofisticada do que todos os países da região. Então nós estamos vivendo o reflexo disso ainda com um judiciário mais independente. Então isso não tem nos outros países. Os outros países têm um judiciário totalmente acoplado ao poder executivo, ao legislativo. Como era na Alemanha, os juízes nazistas. Mas tem um lance na justiça que é absolutamente chocante. Quando você diz, existem juízes honestos, como se falava, existe um juiz, pelo menos um juiz honesto em Berlim. Né? Agora, a máquina é tão esmagadora que você tem a sufocação da lei através do subterfúgio, que é o que está acontecendo agora com a justiça operando como braço, o braço de ferro da corrupção. Né? Até um simples fato de que existe a gaveta da corrupção no STF, o cara fecha e joga lá dentro o processo e deixa chegar a anistia. Agora, a coisa que pode ser disruptiva é o conhecimento que hoje a classe média tem desse processo de apodrecimento. O fedor é tão grande que você não pode dizer, como o general americano do campo de concentração, desculpa, neguinho, você não sentiu o fedor dos mortos?